E aí, gente profunda, estou eu aqui, Patrícia Cândido e Luiz Mourão. o Luiz Mourão fazendo charme na voz. Fazendo charme, sensualizando. Luiz Fernando. Eu tinha uma professora que ela falava que Luiz Fernando era nome de ator mexicano. Ai, meu Na Deus segunda série. do Chave céu. do Saber, lá em Rondonópolis, Mato Grosso. Então a gente vai falar hoje do poder que tem um enfeite, né? E esse poder é impressionante, né, É Luiz? impressionante porque ele consegue transmutar muitas energias. Muito bem. Então, o que são energias densas? São energias que não combinam com a nossa natureza. Nós, seres humanos, fomos feitos para receber um combustível chamado amor. Amor. Então, sempre que a gente tem uma vibração diferente do amor, é denso, é pesado, é negativo, é ruim. Por exemplo, quando você está sentindo angústia ou medo ou tristeza, você sabe que isso é denso, você sabe que isso é pesado. Claro, tem pessoas que são viciadas nisso e que elas se acostumaram a sentir isso, mas não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Isso. Tá? É diferente o que é comum do que é normal. E não é normal a gente ficar sentindo sentimentos negativos. O normal é a gente sentir amor, a gente sentir amor e se conectar com a luz, né? Então, quais são os problemas que a energia densa pode provocar? Nós temos no nosso corpo 7 frequências de luz, né? Que são os 7 chakras com cores específicas, cores diferentes que remetem ao arco-íris, né? Essas cores são associadas aos chakras para explicar o comprimento de onda de cada um e as frequências de luz onde eles estão estabelecidos. Então, a energia densa, ela não combina com essas frequências. E quando a gente está sintonizado na raiva, no medo, na mágoa, na tristeza, na dor, no ressentimento, na melancolia, a gente acaba degradando a frequência dos nossos chakras. Em consequência disso, as glândulas endócrinas vibram numa capacidade inferior à que elas deveriam vibrar e a doença se instala no nosso campo de energia. Então a doença nada mais é de uma desconexão com a sua própria natureza, e aí a doença é como se fosse um aviso do nosso corpo, dizendo, ó, cuida disso, você precisa cuidar disso, porque senão a gente vai acabar morrendo. Isso né? aí. Então a doença ela é um sinalizador que diz para o nosso corpo que ele precisa melhorar num determinado aspecto. Aí você ouviu a Patrícia falar isso tudo, tá com medo de doença, tá com medo de energia densa, deve estar pensando assim, pelo amor de Deus, gente, como é que eu faço para tirar essas energias densas então? Muito simples, a gente vai te dar a solução. Aqui no Poder Extrafísico, um guia prático para bloquear a energia densa de pessoas negativas, Bruno Gimenez e Patrícia Cândido te dão várias técnicas e objetos que você pode usar, pode ter na sua casa, para poder transmutar energias densas e evitar tudo isso. Que a falta de amor, a falta de equilíbrio e leveza e o excesso de energia densa pode gerar na sua casa. Então o Poder Extrafísico está dando uma condição especial aqui embaixo, no link na descrição, para você conseguir adquirir o seu, a gente manda entregar aí na sua casa. E o objeto que a gente vai falar hoje no vídeo é o Sino dos Ventos, ou Mensageiro dos Ventos, ou Mensageiro da Felicidade. Exatamente. Que está aqui também nesse livro. Então, esse objeto, ele ajuda a afastar a energia densa do seu ambiente, do seu lar, porque ele produz um som, né? Que pode ser através do bambu, através do metal, através da madeira ou do vidro. Né? Então todos vocês já devem ter visto o Mensageiro dos Ventos. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela, né? Eu tenho lá em casa. Algumas imagens eu também tenho. E quando ele toca aquele som que parece um sino, eu gosto de colocar na rua, né? Pendurar na rua para fazer aquele barulhinho. Esse som, ele espanta energias densas, ele manda embora. O meu é uns caninhos. Então, por exemplo, o bambu, ele atrai a energia da longevidade e da juventude. O som estimula o desenvolvimento e o Mensageiro dos Ventos feito de bambu, ele espanta os maus espíritos. Isso lá no Oriente, lá no Japão, eles falam muito que o bambu, aquele barulhinho, né, do bambu ajuda a espantar os maus espíritos. O de metal atrai a energia do poder e do dinheiro. Olha só. E o som ativa a mente. Estou atraindo dinheiro para minha varanda. Então, que coisa boa. Vou colocar uma caixinha lá. Já o de madeira, ele atrai a energia da autoconfiança e da autoestima. O som estimula a criatividade. Que legal. E o vidro, né, ou as conchas, porque tem uns que são de conchinhas do mar, atrai tranquilidade e introspecção. E o som desperta o inconsciente e o misticismo. Então, de acordo com aquilo que você quer, você pode
ter um mensageiro de bambu, ou metal, ou madeira, ou vidro, ou então ter um de cada. Tem um de cada dependendo daquilo que você quer. Ou junta tudo e vira uma sinfonia de mensageiro do vento que vai tocar todos os sons na sua casa. Uma curiosidade para você, madeira, lá na cultura oriental, ela é um elemento que representa e atrai prosperidade também. Então, se você está precisando desse sinalzinho, pega um de madeira, pega um de metal, pega um de bambu, que também é madeira, não deixa de ser, e daí você consegue atrair e ancorar essa energia. Onde você pode pendurar? Onde quer que bata vento. Se é um mensageiro dos ventos, tem que ter alguma coisinha ali. Não é um sino de tá pronta a comida, não. Aquele que você chama o povo lá no meio do mato para vir para cá, aquele sininho de mordomo também não é. Tem que ser um lugar que passa alguma corrente de vento ali, um fluxo, uma janela, uma varanda, uma sacada que não tem nem casa, corredor, quintal, numa árvore. Então, assim, uma árvore que é sua, né? Não é uma árvore da rua, não. É uma coisa que você vai bater um vento, você vai ter acesso e você vai ouvir. Você precisa ouvir o som, é o som que espanta. Então, é legal quando você pendurar ele, que você deixa as portas abertas, né? Quando você estiver em casa, não vai fazer nada arriscado, mas para que o som invada e traga essa energia do mensageiro do vento para dentro da sua casa. Sim, isso é bem importante e é preciso ter alguns cuidados, né, Luiz? Quando a gente pendura esses mensageiros dos ventos. Eu lembro que numa casa que o Bruno morou, ele tinha um que ele era de metal e os tubos eram desse tamanho, assim. Nossa. Ele era enorme, ele parecia um piano o negócio, ele era enorme. E aí fazia um barulho tão estridente que os vizinhos começaram a reclamar. Então a gente tem que ter essa noção, né? Nem é todo mundo que quer isso. E aí o Bruno teve que remover, teve que tirar dali. E ele disse, vou guardar o dia que eu tiver um sítio ou algum lugar assim, eu penduro novamente. Então a gente não pode causar estresse para as outras pessoas, né, com o mensageiro dos ventos, e também porque fica difícil da gente dormir, pegar no sono, né, com aquele barulho todo. Isso aí. E quando venta muito naquele lugar também, quando passa muito ar, aí vira um barulhão só, né? Então toma cuidado com isso, porque não é todo mundo que, não é porque você gosta daquela afinidade, né, que tem afinidade com esse som e com esse objeto, que as pessoas têm também. A mesma tolerância. A mesma tolerância. Então a gente espera que você tenha gostado. Se você tem mensageiros dos ventos na sua casa, coloca aqui onde é que você coloca, que tipo de material que ele é. E a gente vai se vendo no próximo vídeo, né, Paty? É isso aí, um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.